Olá, sou Caroline Dutra. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. E dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, o que é uma excelente oportunidade da gente conversar sobre um assunto que poucos percebem. O diabetes é uma condição que não afeta só o sangue, mas afeta o corpo inteiro. E essa doença pode se manifestar, num primeiro momento, na saúde da boca. E por isso eu trouxe uma convidada de respeito para esse episódio para conversar um pouco mais com a gente, que é a doutora Luana, especialista em saúde oral. Olá, Carol. Muito bom estar aqui com você hoje, falando desse assunto que eu adoro. Na verdade, a minha primeira especialidade é periodontia, e eu entendo a periodontia como, na verdade, a medicina oral. E esse assunto realmente é um assunto que me enche os olhos. Perfeito. Explicando melhor o contexto, né, para quem está assistindo a gente, o diabetes é uma condição, não uma doença. Mas ele acarreta várias doenças, porque nosso corpo não consegue sustentar níveis tão aumentados de açúcar no sangue. Então ele começa a acumular açúcar principalmente nos vasos, desde os grandes vasos, o que aumenta o risco de trombose, de AVC, de infarto, até os pequenos vasos, então afetando a saúde dos pés, do rim, das gengivas e principalmente da saúde oral. Na sua prática clínica, você consegue observar nos seus pacientes essa questão da saúde oral antes mesmo deles terem diagnóstico de diabetes? Muito, Carol. É impressionante. Em algumas situações, o paciente não sabe que está descompensado glicemicamente, e ele vai à consulta odontológica e eu percebo que, embora a higiene oral não seja tão perfeita, ela não é tão ruim assim para ele ter aquela condição de sangramento gengival. E isso me desperta muita atenção, porque normalmente assim a condição de sangramento gengival ela está associado com as condições de higiene. Mas em outras situações, o paciente tem até uma boa higiene, e a gengiva sangra bastante. Então me levanta uma suspeita de alguma doença sistêmica que muitas das vezes é a diabetes. Perfeito. E o diabetes, ele se manifesta de formas diferentes. Então, quando esse açúcar aumentado, principalmente ele aparece na infância, é por uma condição autoimune. Então, tem uma falência no pâncreas e o paciente ele não consegue produzir mais insulina da forma adequada. Já o diabetes do tipo 2 costuma se manifestar mais no adulto, como consequência do envelhecimento, do sobrepeso, que ou por uma quantidade insuficiente de produção de insulina ou uma resistência à ação dessa insulina. Então, é comum que o dentista perceba esse desbalanço glicêmico, né? Muito mesmo até do médico ter contato com ele. Sim, e, e é tão interessante que o contrário também acontece. O paciente descompensado glicemicamente, ele tem alteração gengival por conta da glicemia, mas a alteração gengival também piora a glicemia. Uhum. Então é uma via de mão dupla. Significa um ciclo vicioso, né? E vários pacientes me perguntam o que que é insulina. A insulina é a porta de entrada do açúcar na célula. Então, pode ser que você esteja resistente à ação dessa insulina, então você pode ter uma insulina em níveis aumentados, mas como se sua célula não conseguisse enxergar e dessa forma não transfere o açúcar para dentro da célula. E todas as nossas células precisam de açúcar para funcionar, de glicose para funcionar. Então, quando o paciente ele fica resistente à ação da insulina, ele fica cego para a ação do açúcar, o que às vezes gera mais fome e gera um envelhecimento celular, o que acontece com os vasos principalmente. E é isso que está relacionado? Sim, então quando a gente tem uma reação inflamatória, a gengival, a gente tem uma liberação alta de citocinas. E essas citocinas, elas aumentam a resistência insulínica. Então a gente não tem uma resposta tão boa à insulina. Por isso que a gente percebe bastante essa descompensação, né. E com o tempo, né, da glicose elevada, ela vai afetar a nossa microcirculação. A gente dá uma atenção especial aos órgãos-alvo. Tem uma preocupação melhor com a microcirculação da retina, né, para que esse paciente não perca a visão ou não fique cego com o tempo. Uma preocupação maior com o rim, porque ele pode ter uma falência renal, uma dificuldade de filtração, e com o coração,
principalmente pensando na insuficiência cardíaca, no infarto precoce ou eventuais tipos de trombo. Mas pouco se fala da importância da saúde oral, por conta da microcirculação, de fato. A gente fala muito da saúde dos pés, mas a gente não ouve muito, pelo menos eu nunca assisti algum tipo de conteúdo como esse, sobre a saúde bucal do paciente com diabetes. É, porque se fala assim, o diabético tem risco de perder a visão, né? Não é nem o comprometimento da retina. É qual é o dano que esse comprometimento, né? O dano sério, Uhum, perder a visão. Tem o comprometimento da circulação lá das extremidades do pé. A gente pensa logo do diabético ter uma amputação, né, de extremidade. E o mesmo acontece com a boca. uhum, Então, esse problema na boca vai gerar também alguma perda na boca, que é a perda dentária. uhum, Então, esse comprometimento inflamatório na boca é um comprometimento dos tecidos de suporte e sustentação dos dentes. Se a gente tem uma inflamação exacerbada, se a gente tem uma inflamação periodontal, o nosso corpo ele é malandro, ele é esperto. Ele não gosta de estar em ambiente inflamado, então ele recua. Então, o que que nosso organismo faz? Uma reabsorção óssea, uma reabsorção gengival. Se a gente reabsorve gengiva, reabsorve osso, a gente está diminuindo e perdendo o suporte dos dentes. E o que que isso na prática é? Mobilidade dentária levando até mesmo uma perda dentária. Então, mesmo que se fala lá a amputação do pé, a perda de um pé, acontece na boca, perda de um dente. Então, é algo crítico mesmo, não é só pensar que é uma inflamação, uma gengivite, um sangramentozinho na boca. Não, é perda e mobilidade dentária que a gente está falando. uhum. E em todas as diretrizes, guidelines de recomendação, né, do follow-up e acompanhamento do paciente com diabetes, tem a recomendação da ida ao oftalmologista, a recomendação da ida ao nefrologista, a recomendação ao endocrinologista, mas eu nunca li nada a respeito do acompanhamento no dentista também, no consultório. Eu tenho pacientes até de pediatria, pacientes que descobriram a diabetes ainda criança, insulino dependentes, e a gente faz o acompanhamento desde dessa idade. Tem uma paciente que é fofa, ela tem uma dependência insulínica grande, ela usa aquele aparelhinho de controle glicêmico Uhum, e a gente controla até mesmo durante a consulta. A avó, a mãe, fica com o celular, que eles têm um aplicativozinho, e, e é tão grande esse comprometimento que às vezes eu tenho que parar durante a consulta, porque ela tem que fazer esse controle, mas é uma criança. uhum, Essa criança, ela às vezes descompensa emocionalmente durante a consulta, e isso altera a glicemia. Então, tem momentos na consulta que a gente dá uma pausa na consulta, porque simultaneamente a gente está acompanhando isso, e a gente dá uma pausa para ela se recuperar emocionalmente, a gente dá continuidade. Mas é muito importante que seja feito esse controle, seja a criança, seja o adulto, para evitar mesmo a questão de perdas dentárias ou uma questão estética, porque ninguém quer ficar com a aparência de dentes longos, que é o que acontece com uma retração gengival. E para manter a saúde, porque a saúde também começa na boca, né? uhum. O monitoramento da glicemia, né, do açúcar no sangue, ele precisa ser contínuo no paciente com diabetes. Quando esse diagnóstico é feito de forma mais precoce, então numa criança, os comprometimentos são ainda maiores, porque o tempo de exposição do açúcar alto no sangue é maior. Então, quando a gente pensa numa criança que tem o diabetes do tipo 1, com diagnóstico super cedo, geralmente ele com 6 anos, quando abre o diagnóstico, é onde tem que ter uma atenção maior. Você concorda comigo? Sim, super. E a gente tem também a nomenclatura da gengivite, volta e meia, muda, né? Mas o nome que eu mais gosto de nomenclatura é uma periodontite juvenil. Acho que é Uhum, o que o público mais se identifica por esse nome, embora existam outros nomes mais atuais. E a periodontite juvenil, ela aparece na infância e uhum. adolescência. Então, é necessário realmente o acompanhamento desde cedo. Até porque se esses danos começam cedo, são danos que
podem levar danos maiores futuros, porque são danos continuamente ali, Uhum, né, durante a vida do paciente. uhum. Então é bem importante que esse controle seja feito de forma, precoce. É, e é muito difícil esse controle. Esse aparelho que você mencionou, o Libre, ele tem uma comunicação constante entre o paciente e o médico, que mostra toda a glicemia, apita no celular da mãe quando tem alguma oscilação. Só que isso, ao longo da vida inteira, acaba prejudicando justamente a microcirculação. Então, costumam ser pacientes muito mais delicados, com um controle mais complicado. Agora, quando a gente trata do paciente diabético do tipo 2, que faz geralmente um diagnóstico mais tardio, seguido de um sobrepeso ou de obesidade, muitos se assustam com o diagnóstico, com a medição, se espantam justamente com o diagnóstico. E assim, é importante a gente reforçar que quando isso é feito também de forma precoce, fazendo visitas constantes ao médico, fazendo justamente a medição do exame, tem controle. Tem controle e em alguns casos tem remissão. Quando a gente consegue perder ele a 5 a 10% do peso, com o que a gente tem hoje de medicação é muito possível, é muito real esse dado, a gente consegue eliminar esse diagnóstico da vida do paciente, dependendo do estágio onde ele fez esse diagnóstico. Então, a gente tem que entender que a diabetes é uma condição. A diabetes não é a doença em si. Só que se é sustentada de forma que o nosso corpo não consegue controlar, tanto com dieta e alimentação, ela começa a virar doença. Sim. E é importante você falar isso, essa questão da doença. E na boca a gente fala, se fala muito sangramento, mas o nome é doença periodontal. É uma doença de tecidos de suporte dental. E a gente fala que a doença periodontal ela não tem cura, ela tem controle. Uhum, Assim como acredito que vocês encaram a diabetes, né? uhum. É um paciente que precisa sempre de controle. Sempre Então, de cuidado. são duas doenças bem semelhantes. Então, a gente precisa de controle. E no caso da doença periodontal, o que é o controle? São as visitas regulares ao profissional, ao dentista, é o controle dentro de casa mesmo, né? O cuidado com a higienização diária de uma forma Uhum, mais cautelosa. Essas idas ao dentista, o que normalmente a gente recomenda para um paciente não diabético é de 6 em 6 meses. Seria uma boa conduta de retorno. Nesses pacientes, normalmente a gente estreita mais esse período. Então, um paciente diabético, a gente costuma, principalmente quando ele ainda não está num período muito regulado, né? A gente estreita mais esse retorno por um período de 3, 4 meses, para que a gente faça um controle mais assíduo, mais de pertinho, e qualquer discrepância ali na cavidade oral a gente consiga combater de forma mais rápida para não ter danos e mutilações orais. aham. Falando em controle, a gente faz o controle do paciente com diabetes através da hemoglobina glicada, HbA1c, que vem escrito no exame. E vários pacientes tentam enganar na medição do exame. Então, ali na véspera do exame ou na semana antes do exame, eles começam a comer um pouco menos carboidrato, fazem um jejum mais prolongado, incrementa a atividade física e a glicose em jejum vem equilibrada. Mas a hemoglobina glicada não mente pra gente. E o que que é essa glicação, né? Hemoglobina glicada. A hemoglobina é a célula que carrega o nosso oxigênio para todos os tecidos. Se muito açúcar muita glicose, muito açúcar, vai colar na hemoglobina, ela não vai conseguir fazer o seu maior papel, que é transferir o oxigênio aos tecidos. E é assim que começa toda a cascata de inflamação do diabetes. Comentando também, né, sobre o trauma, sobre a inflamação, a gente pede muito cuidado ao paciente com diabetes em usar sapatos para não ter trauma nos pés, porque perde a sensibilidade por enfraquecimento dessa microcirculação. E tem traumas que ele não sente, então costumam ser traumas piores, que já têm uma cicatrização ruim, que viram portas de entradas para outras infecções. E agora eu imagino que numa escovação pesada, numa escovação Sim, bruta, também seja uma porta de entrada, né? sim. É uma porta de entrada e o que a gente tem que pensar que aquela microcirculação bucal, o mesmo sangue que corre pela boca, é o sangue que corre lá no dedão do pé. Então, se Uhum. a gente tem uma porta de entrada na boca de micro-organismos, e se esse micro-organismo ainda for um patógeno, né, um micro-organismo que não é o micro-organismo normal da nossa flora,
esse patógeno ele vai correr toda a circulação sanguínea. Então, o comprometimento não é só na cavidade oral. Aquela porta de entrada pode trazer um dano oral, sim, mas aquela porta de entrada, ela pode trazer um dano em outra região do nosso corpo, né? Uhum. Diversos estudos mostram a relação da doença periodontal com as cardiopatias, Uhum. com o nascimento de bebês de baixo peso. Então, existem diversas condições sistêmicas importantes, reumatismos. Então, existem diversas condições sistêmicas importantes, onde realmente a porta de entrada foi a boca, só que esse patógeno se alojou em outro local do nosso corpo. Você falou da hemoglobina glicada, lembrei de uma situação assim incrível de tratamento periodontal. Quando a gente trata o paciente, isso já aconteceu no consultório, foi maravilhoso, assim, e o paciente que trouxe isso para mim, o paciente havia descontrole total da glicemia, estava com a medicação ali já há algum tempo e sem uma resposta efetiva a essa medicação. Sem mudança da medicação, mas apenas com o tratamento periodontal, a partir do momento que ele descobriu que existia uma doença inflamatória em boca, apenas com o tratamento periodontal a gente consegue reduzir, e isso eu vivo clinicamente, e os estudos mostram que a gente consegue reduzir de 0,4 a 0,6 na hemoglobina Verdade. glicada sem nenhuma mudança de medicação. Só tratando realmente daquela inflamação crônica em boca, diminuição de liberação de citocinas, a gente tem uma resposta disso, sistêmica, tão importante, que é visível no hemograma. Interessante. Citando essa redução de hemoglobina glicada, né? O nosso alvo terapêutico é reduzir o quanto antes, o mais rápido possível, quando faz o diagnóstico. Então, a gente tem uma janela de oportunidade que a gente precisa agarrar. Então, hoje a gente tem como diagnóstico de pré-diabetes, né? Esse termo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu gosto de utilizar porque é importante sim espantar o paciente, deixá-lo avisado que ele está num caminho de transição, que esse é muito fácil de reverter. Então, quando essa hemoglobina glicada ela está acima de 5,7, é o que a gente chama de pré-diabetes. O que isso significa? Que tem o estado de alerta, que caso a gente não faça nada, em torno de 10 anos, ele vai abrir o quadro. Mas se a gente fizer um diagnóstico precoce, um tratamento adequado e reduzir essa hemoglobina glicada abaixo de 5,5, ele fica euglicêmico. Só que quando a gente faz um exame e essa hemoglobina glicada ela está acima de 6,5, aí de fato é um diagnóstico de diabetes. Na verdade, a gente dosa novamente o exame para ter uma confirmação, mas é uma hemoglobina glicada acima de 6,5. Eu achei legal você ter tocado nesse assunto do pré-diabético. Eu me lembrei de uma outra situação. Hoje em dia está muito em alta falar sobre a mudança da do nível de hipertensão, né. Uhum, Hoje em dia eu vejo até os pacientes falando: "Doutora, agora 12 já é pressão alta". uhum, E aí você mencionou essa questão do pré-diabetes. Na verdade, assim, o 12, acredito, não sei, queria até que você me explicasse isso que eu estava para te perguntar esses dias. Esse 12 é a pressão alta? Não, eu entendo, como da saúde, que também é um sinal de alerta. Você uhum. está caminhando para uma hipertensão. E eu acho interessante na diabetes, essa nomenclatura do pré-diabético, que é um sinalzinho de alerta, você está caminhando Uhum. para uma diabetes. E isso eu acho uma tendência super atual quando a gente fala em saúde, que é a gente se antecipar à doença. Então, eu acredito até que essas mudanças que você mencionou, né, da leitura Uhum. de um exame, elas tenham ocorrido por conta disso, porque a medicina hoje em dia é outra, né? É uma pegada do prevenir e não do tratar Uhum. a Sim, doença. economicamente falando, para o Estado, para a gente, como proprietário da nossa saúde, é muito melhor a gente intervir no estado de saúde, prevenindo a doença. Então, a medicina preventiva, ela
ela valoriza todo mundo. Valoriza o Estado, valoriza os hospitais, valoriza a gente como pessoa. Então, esse estado de pré-diabetes, como pré-hipertensão, é para avisar antes que a gente chegue no Sim. vermelho. Então, assim, nos avise quando eu estou no laranja, porque eu volto pro verde. Volto pro verde com facilidade, porque muitas vezes, quando já avisa no vermelho, a gente não consegue voltar. Isso. E na boca, o nosso sinal de alerta, eu sempre falo que é o fio dental. Usou o fio dental, sangrou, e o sangue ainda fala assim: o sangue é vermelho, é o sinal de alerta. O negócio está ficando feio para o seu Uhum. lado. Então é hora de cuidar. Aquele sangramento inicial, quando usa o fio dental, pode ser só uma gengivite. Mas eu menciono para o paciente que é um sinal de alerta, porque aquilo, se não cuidado, pode virar uma inflamação mais séria. Nem toda gengivite vai virar periodontite, tá? Não é porque uma gengiva sangrou que aquele paciente tem chance de desenvolver uma doença periodontal, porque é uma doença patógeno dependente também. Precisa de bactérias específicas que causam a doença periodontal. Então, são duas situações. Existe a situação de uma inflamação gengival, é esse sangramento. É o paciente que não está cuidando muito bem da higienização, é, e percebeu um sangramento quando escovou mais forte, ou usou fio dental, às vezes até mordeu uma maçã, sentiu esse sangramento. Uhum. Isso pode ser só uma gengivite. Agora, quando essa inflamação tem também patógenos relacionados à doença periodontal, leva a danos maiores, que aí Uhum. sim a gente considera como uma doença periodontal, uma periodontite. Que danos maiores são esses? Seria a perda óssea, que são as perdas de estrutura mesmo, perda óssea e perda de gengiva. Então, como você mencionou, o sinal de alerta fica também para o público que está assistindo, um sinal de alerta de doença inflamatória gengival é o sangramento. Então, é muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim: doutora, minha gengiva está sensível. Não. Nananina, não. Não tem gengiva sensível. Gengiva que sangra não é gengiva sensível. Gengiva que sangra é uma gengiva inflamada. Então, liga seu sinal de alerta que tem coisa errada aí. E a gente precisa investigar clinicamente se é só uma gengivite ou se é um grau maior de doença bucal. Sobre essa mudança de nomenclatura que você mencionou, começou com pré-diabetes, muita gente debochou, muita gente não concorda, mas eu adoro esse nome. Eu adoro essa forma de nomear o processo que o paciente, a jornada do paciente na doença. Agora a gente tem o pré-hipertensão para justificar justamente a elevação da pressão, que não está sendo de forma saudável, que a gente precisa recuar com pressa. E o que a gente chama hoje de sobrepeso é pré-obesidade. Se tornou pré-obesidade. Justamente para a pessoa com sobrepeso não se conformar com esse diagnóstico ou achar que isso é saudável. E quando já fecha com o nome de uma doença, ela se antecipa. Eu adoro essa nomenclatura de se antecipar realmente à doença. Eu acho isso sensacional e é uma estratégia que a gente precisa, né, lançar a mão mesmo no momento de anamnese e de diagnóstico dos nossos pacientes, porque eu acho que essas novas nomenclaturas elas funcionam até de forma educativa, Uhum. né, para os nossos pacientes, eu acho. E eu vou aderir um pré-doença periodontal e Pré-doença não. periodontal. Interessante. Então, o diabetes não significa estar doente, mas significa uma necessidade de cuidado constante. Isso vale para o médico endócrino, vale para o nefrologista, vale para o oftalmo e vale também para o dentista, que fique de lição. Sim, Carol. E lá na clínica, você vai se recordar desse caso. A gente tem um paciente em comum, super ativo, atleta, ciclista, e embora ele se preocupe muito com esporte, com o corpo e tudo isso, ele já tinha descoberto a diabetes, né? E não cuida muito, adora um doce, está sempre descompensado com índice glicêmico. E ele teve um acidente no ciclismo, né? Um acidente de bicicleta, machucou o joelho, que poderia ser um machucado, assim, não vou dizer tão bobo assim, mas não foi um machucado tão grave, uma lesão tão grave. E essa lesão
pela questão da glicemia alterada, levou uma repercussão muito grande para a situação dele, a nível de quase amputar a perna, não Sim. foi? Você lembra A dessa gente tem situação? esse perfil de paciente negacionista. Se envergonha com o diagnóstico, pensa que é um diagnóstico de idoso, né? E o cara é super atleta, pedala muitos quilômetros, tem uma capacidade física enorme, né? E aí ele teve um trauma que foi uma escoriação. Justamente porque a visão dele está começando a ficar um pouco mais turva. Então, foram anos de diagnóstico, um tratamento irregular, meio que negando, não fazendo o tratamento de forma completa, não faz o tratamento de forma contínua, então a gente não tem um controle satisfatório da glicemia. Então, o que seria uma escoriação, que para uma pessoa com compensação metabólica teria tido uma cicatrização rápida, nele foi uma porta de entrada com uma cicatrização péssima, com meses para levar ao fechamento, que quase levou para uma amputação. Então, é um paciente difícil de lidar, que tem que ter aquela educação contínua. Frequentemente, ele comparece à consulta e recebe as mesmas explicações, justamente para ele entender que o pior dos mundos não é ter o diagnóstico do diabetes, o pior dos mundos é ter e não tratar da forma correta. E é um paciente em conjunto que frequentemente volta na sua cadeira para tratar Sim. uma perda de dente, uma doença periodontal. E além dessas doenças, né, da doença periodontal, o que mais agrava no seu consultório, na sua prática clínica, quando o açúcar não está compensado? Então, por exemplo, esse paciente, ele teve um problema, mas foi um acidente, né? Ele não teve como evitar essa lesão. É, e o que acontece no consultório é que toda situação que seja eletiva em um paciente que está descompensado, a gente evita. Porque a gente sabe que ele está descompensado e a resposta à cicatrização dele não vai ser legal. Então, é um paciente que não está apto a fazer procedimentos eletivos. Em situações emergenciais, o paciente ele está descontrolado, mas ele precisa, porque ele está com uma infecção importante, precisa fazer uma extração, precisa fazer uma cirurgia. Então, a gente vai trabalhar em conjunto porque é uma situação emergencial. Agora, em situações eletivas, estéticas, um implante dentário, por exemplo, não, esse paciente ele não vai receber aquele implante, ele não vai receber um procedimento estético enquanto ele estiver descompensado, porque a Uhum. gente não sabe como vai ser a cicatrização desse paciente. Essa cicatrização do paciente ela pode demorar períodos longos e como pode também ter essa questão de ser uma porta de entrada para uma outra infecção oportunista. Então, lá no consultório, realmente é uma coisa que a gente leva muito a sério, essa questão. Cirurgias eletivas para o paciente que não merece essa cirurgia, porque não está seguindo direitinho as orientações para esse controle do açúcar, é um paciente que não recebe. Então, existe aquela situação que o paciente até faz tudo muito direitinho, mas ele tem uma glicemia difícil de ser controlada. Então, a gente trabalha isso em conjunto, antibiótico terapia, profilaxias, para a gente minimizar essas situações oportunistas que podem vir de um procedimento mais invasivo. E a própria inflamação, o trauma, dificultam mais ainda o controle glicêmico. Sim, Então, também vira uma bola de neve. O é sempre paciente uma. sofre uma infecção, fica com o açúcar ainda mais descompensado, e quando ele está com o açúcar mais descompensado, ele fica mais sujeito a processos inflamatórios, né? Por isso tem que estar sempre assim, de mãos dadas, não adianta. Exatamente. Na doença periodontal ativa. Descontrola, descompensa a glicemia descompensada me dificulta tratar a doença periodontal. É sempre um bate-volta. Então, para a gente fechar, no consultório eu sempre prezo pela prevenção. Então, no meu caso, eu sempre oriento a atividade física como remédio, alimentação balanceada como remédio, e se for necessário usar medicação, hoje a gente tem várias ferramentas modernas que não fazem ganho de peso, não geram mal-estar e conseguem ter esse equilíbrio glicêmico de forma tranquila. Na sua prática, como que você orienta essa prevenção? Higienização sempre e consultas regulares no dentista. E quando eu falo em higienização, é higienização de verdade. É escova e fio dental.
E aí os pacientes falam assim: "Ah, mas eu tenho muita inflamação na gengiva, minha gengiva sangra, qual bochecho que eu tenho que usar?". O que faz higiene de fato é escova e fio dental, é remoção mecânica da placa, não uma remoção química. Em algumas situações, existe realmente a indicação de um aliado, né, de um fármaco, de uma medicação, mas o que é primordial na prevenção bucal, seja da doença periodontal, seja da gengivite, seja até mesmo de cárie, é a higienização, uma correta higienização e consulta regular no dentista. E eu vou te fazer uma pergunta que eu ouço muito no consultório. Por exemplo, um paciente que abandona o tratamento e começa a ter uma descompensação metabólica, os níveis de açúcar aumentam. Vários deles me trazem que tiveram uma rejeição ao implante. É possível ter rejeição ao implante? Não, é bem comum esse termo e, não existe rejeição ao implante. O implante, ele é feito de um material de titânio, que é um material, que é inerte ao nosso corpo. Nosso corpo não reconhece como um corpo estranho. Rejeição é quando o corpo reconhece que aquilo não faz parte, né, e rejeita. Então, não é a situação que acontece com o implante. O que existe, para gerar uma perda de implante, é o mesmo que acontece com a perda dentária por inflamação periodontal. Lembra a periodontite que a gente vem falando, né? Periodontite, doença ao redor do dente, só muda o nome. Periimplantite, doença de suporte ao redor do implante. Então, quando o paciente possui uma inflamação ao redor do implante, o corpo responde reabsorvendo o osso e estruturas que seguram esse implante na boca, que gera a mobilidade e perda do implante. Então, não é uma rejeição. Então, a gente poderia falar também que o paciente de doença periodontal está com rejeição ao dente. Não é. É uma doença Aham, periodontal ou uma periodontite. aham. E mais uma vez, tudo retorna, quando a gente pensa no diabetes, na inflamação. Então, inflamação dos vasos, desde os grandes aos mais delicados, e diminuição da nutrição. É simplesmente diminuição da oxigenação, o que gera inflamação, aumento da resposta imunológica, uma resposta muito exagerada, e no final das contas pode levar rejeições. A rejeições do dedo, a rejeição do rim, a Exatamente. rejeição do coração. Só vou Exatamente. abrir um parêntese aqui. Nem toda perda de implante é por conta de doença periodontal. Existem outras condições locais em boca que levam essa perda de implante também. São trauma, força demais sobre implante, erros de técnica, existem outras situações, ou infecção mesmo durante o procedimento, o ato de instalação do implante, uma contaminação naquele momento. Existem outras situações, tá? Eu só estou relacionando essa questão da rejeição, que a gente escuta falar muito. O paciente ele não estava apto a receber aquele implante porque ele estava descompensado e logo depois ele perde o implante por uma doença periodontal ou por uma má cicatrização de um procedimento Uhum. cirúrgico, porque ele era um paciente diabético, talvez, e não conseguiu cicatrizar muito bem aquela cirurgia. E o que é cicatrizar no implante? A gente fala cicatrizar, não é fechar a ferida ali. O dentista fez a sutura, fez os pontinhos e fechou, cicatrizou, tá tudo muito bem. E muito mais que isso, quando a gente fala de cicatrização de implante, a gente está falando de osseointegração. A gente tem que formar osso ao redor do implante. Um paciente descompensado, um paciente diabético, ele não consegue formar osso da forma que a gente gostaria, do que a gente precisa para osso integrar esse implante. Então, muitas das vezes acontece a perda do implante por conta disso também. Uhum. Então, no consultório, quando eu percebo que o paciente demonstra sinais de possível diabetes, como ganho de peso, histórico familiar, aumento de circunferência abdominal, ou ele é um grupo de risco, eu faço 3 perguntas a ele, os 3 P's: poliúria, polidipsia e perda de peso.
Poliúria é a perda de urina, a polidipsia é o aumento da sede e a perda de peso em alguns casos. Perda de peso ou grande variação no peso. E tem alguma pergunta que você faz com frequência quando você observa uma periodontite? Tem sim. Uma em relação aos hábitos de higiene, né? Porque é uma condição que tem a ver com os hábitos de higiene. A outra situação é a questão sistêmica, principalmente, no caso, a diabetes. E a terceira questão seria a hereditariedade. Tem alguém na família com doença periodontal? Aí o paciente fala assim, não sabe nem que ele tem a doença periodontal, como é que ele vai saber que o pai e a mãe teve doença periodontal? Então, normalmente eu não pergunto, tem alguém na sua família com doença periodontal? Eu pergunto, tem alguém na sua família que perdeu dentes, que ficou mole algum dente? Já depois de uma certa idade, ficou mole um dente, caiu e não era dente de leite, perdeu dentes e relatou assim: nossa, sempre tem uma história assim. Minha avó fala que tinha os dentes bonzinhos, não tinha uma cárie, e teve que tirar tudo porque ficou mole. Então, a questão da Da familiar, história né? Da familiar. histórico familiar. Mas agora eu vou te dar uma bronca, Carol, porque essa história dos 3 P's é fora da L-Clinic. Lá na L-Clinic tem que ser 4 P's. Então, vamos lá. Poliúria, Polidipsia, polidipsia, perda de peso. perda de peso e como é que tá esse periodonto? Pera, Também é P. gostei. L-Clinic vai ser os 4 P's. 4 P's. Como você comentou sobre a histórico familiar, né? Muito se acredita, nas pacientes no consultório, pelo menos, tem essa ideia, que como o pai tem diabetes do tipo 2, ele tem um risco aumentado. E, na verdade, a carga genética não importa tanto quando a gente trata do diabetes do tipo 2. São muito mais questões comportamentais. E, de fato, o ambiente que você participa, os hábitos que você aprende desde a infância, acabam agravando e mudando a sua forma do comportamento alimentar, principalmente. Então, essa questão do histórico familiar pesa muito mais pelo comportamento do que unicamente pela carga genética. Sim, sim, é o mesmo que a gente fala também. Existe um componente genético, né? Mas eu falo que o histórico familiar vai muito mais dos hábitos, porque a gente aprende a questão da higienização com nossos pais, né? Essa questão do controle, o escovar dente antes de dormir, o fio dental, comprar o fio dental e ter disponível em casa. Então eu falo que a hereditariedade que não é nem só uma questão genética, é hereditariedade por Ensinamento. ensinamento mesmo, por hábitos. Doutora Luana, agradeço a sua participação. Adorei a nossa conversa. Fugiu bastante do óbvio do que a gente ouve na internet, justamente o que as pessoas mais costumam perguntar pra gente sobre emagrecimento, sobre estética, mas é importante a gente reforçar a importância da saúde bucal e do cuidado com a glicemia e com os exames de rotina. Exatamente, Carol. E eu adorei a nossa conversa de hoje também. Já estou com a cabeça fervilhando de ideias para os próximos Clinicasts e não admito mais 3P. Agora são São 4 4 P's. P's. Tchau!